verdade, eu acho que eu só tô precisando de ler mais fantasia com personagem gostoso. É isso. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim responder a tag dos 50%, que é aquela tag em que a gente faz um balanço, das leituras do primeiro semestre do ano, falando quais foram as melhores leituras, as piores, dos autores que a gente conheceu, meio que o resumão, de tudo que a gente leu durante esses 6 meses. Eu sempre dou uma leve modificadinha, porque eu não acho essa tag tão eficiente, daí eu tiro uma pergunta, boto outra, e sempre que chega a época de responder essa tag, dá aquele choque de realidade, Tipo, meu Deus, já estamos no meio do ano. Vocês conseguiram ler bem nesse metade de ano? Porque eu não. Eu consegui ler bem menos do que nos anos anteriores, assim, não cheguei nem a 45 livros, o que, assim, é um número bom, mas comparado com o ritmo que eu tinha antes, na verdade é bem menos, e eu vi umas pessoas que já estavam perto do 100º lido, meu Deus do céu. Mas eu não posso ficar me comparando, porque cada um tem seu ritmo de leitura, cada um tem o seu tempo pra ler, voltou presencial também, e aí a rotina mudou totalmente. O importante é tentar ler. Mas antes de eu começar a responder as perguntas da tag, não se esqueça de já deixar o like agora no começo do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar o conteúdo com quem você acha que vai gostar, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. E acompanhar nas outras redes sociais, o Instagram, que é @estantecosmica, o Scooby, que é @maiaramiranda, e o canal de notificações do Telegram, que é por onde eu aviso de todas as novidades, sorteios e promoções que estiverem rolando, é @estantecosmica também. Considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse, e a partir de R$5 você já tem direito a diversas recompensas e conteúdos exclusivos. Todos os livros que eu citar aqui vai ter link de compra aqui na descrição, e se você quiser comprar esses livros, outros livros ou qualquer coisa mesmo, não se esquece de usar meu link da Amazon. Usando esse link você me ajuda muito sem mudar nada no valor da sua compra. E antes de comprar também não esquece de conferir o Cuponomia, que mostra pra gente os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas. É só você pesquisar lá o nome da loja que você vai comprar, que ele mostra todas as ofertas disponíveis e as regras pra gente conseguir usar cada uma. Além disso, ele ainda tem um sistema de cashback, que é quando ele devolve pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. É um ótimo jeito da gente economizar em tudo que for comprar, pagar mais barato nos livros. Eu tô sempre usando, caso você queira saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, e se inscrevendo por esse link você já ganha R$5. Agora vamos começar. Todos os itens da tag vão estar aqui na descrição, pra caso você queira responder em algum lugar, ou até aqui nos comentários mesmo. E a primeira pergunta já começa assim com uma muito difícil, que pra mim essa devia ter ficado lá no final. O melhor livro que você leu até agora em 2022? Bom, depois, ainda nesse mês de julho, um pouquinho mais pra frente, daqui a algumas semanas, eu vou trazer um vídeo falando de todos os melhores livros que eu li nesse primeiro semestre. Mas nessa pergunta a intenção era eu responder só com o melhor de todos os melhores. E aí que complicou porque empatou. O primeiro lugar ficou empatado entre 2 livros que eu não consigo decidir qual que é melhor. Então eu vou trazer os 2 mesmo. E assim, a maioria das perguntas, na verdade, eu vou responder com mais de um livro. É sobre. Os 2 melhores livros que eu li, por enquanto, gente, foram A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, chocando um total de 0 pessoas, e Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Esses 2 aqui se tornaram favoritos da vida, ambos 5 estrelas, ambos que foram muito importantes e ótimas leituras. Esse aqui é uma ficção científica em que tem um protagonista que o sonho dele acaba mudando a realidade, mas é de um jeito diferente, é como se a realidade tivesse sempre sido daquele jeito, ninguém se lembra de que ela mudou, só ele que lembra. E aqui no livro isso é abordado de um jeito diferente, não foca tanto nessa parte científica, foca mais assim nas consequências sociais. Mostra que às vezes, mesmo com as melhores intenções, o resultado pode não ser muito bom. E como que é importante, o passado para a construção de quem nós somos. Tem muitas críticas, discussões, questionamentos profundos, fala de raça, de propósito de vida. E tem uma escrita lindíssima. Esse livro reuniu tudo que eu gosto, assim. Então quando eu tava lendo eu já sabia que ia se tornar um dos favoritos. Já Úrsula é um livro clássico nacional de uma importância tremenda para o nosso país. Esse daqui é o primeiro romance publicado por uma mulher, e ainda por uma mulher negra, e é um livro contra a escravidão. Gente, uma mulher brasileira no século XIX escrever e publicar um livro já era um ato político. Agora, uma mulher no século XIX escrever e publicar o primeiro romance escrito no Brasil, ser uma mulher preta, nordestina e que foi precursora do abolicionismo. Olha o peso desse livro, sabe? É uma história de romance entre 2 jovens, e na verdade esses 2 jovens são brancos, os protagonistas são brancos, mas os outros personagens, que também são de extrema relevância para a história, são escravizados. E aqui a gente tem assim o primeiro diálogo em toda a literatura brasileira entre pessoas pretas, em que eles estão falando sobre liberdade, escravidão, memória. Também tem aqui o primeiro registro da experiência de uma pessoa que foi trazida no navio negreiro. A Úrsula escreve esses personagens com mais humanidade do que pessoas brancas. Inclusive os personagens pretos têm muito mais profundidade do que os brancos. A Maria foi simplesmente
simplesmente, assim, genial quando escreveu esse livro. Simplesmente a maior de todas. E a história do livro também é muito boa. É um romance em que a gente fica bem apegado aos personagens, a gente fica torcendo por eles, e essa história tem muito plot twist. Eu fiquei chocada, gente, como que ela conseguiu imaginar uma história assim e tem um final tão trágico. Meu Deus, eu te parti o coração. Uma escrita linda, bem poética, eu marquei várias coisas. Foi um livro simplesmente perfeito. Não tinha como não ser 5 estrelas. E agora a gente vai para os piores livros do primeiro semestre. Eu, felizmente, não li tantos livros ruins assim, eu acho, né? Pelo menos pelo que eu me lembro. Só que aqui eu vim responder com, no caso, os 2 piores, que pra mim, desculpa quem gosta, mas pra mim foram O Milésimo Andar, da Katherine McGee, e Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui é um livro jovem que supostamente era de distopia, né? Tem toda uma ambientação distópica, mas não foca nisso. Na verdade, foca em um mistério, porque no prólogo a gente vê que uma garota caiu do milésimo andar desse prédio. É um prédio com 1000 andares. E aí lá em cima, assim, é só os magnatas, e lá embaixo a gente mais humilde. Então no prólogo a gente sabe que alguém caiu, mas a gente não sabe quem foi, nem o que aconteceu pra essa pessoa cair. Mas aí quando o livro começa mesmo, a gente volta alguns meses no passado e acompanha o ponto de vista de 5 adolescentes para entender, né, tudo o que aconteceu até chegar até aquele ponto da menina ter caído. Eu achei a história muito boba, os personagens muito fúteis, sem propósito, mal construídos, mal desenvolvidos. Só teve literalmente uma personagem que tinha, assim, uma construção melhorzinha. O mistério que tem aqui também é muito tosco. As críticas sociais são bestas. É uma história mal escrita. Não teve literalmente uma qualidade, assim, quando eu terminei ele. Eu não consegui encontrar uma coisa boa, uma coisa que eu tivesse realmente gostado e aproveitado na leitura. Li ele inteiro com vontade de abandonar. Péssimo. E esse aqui, cara, é um romance que tem uma proposta interessante até, mas que não ficou bom. Eu sei que muita gente gosta, então assim, não ficou bom pra mim, né? Quem gosta, cada um tem seu gosto mesmo. Aqui a gente acompanha uma mulher que tá quase aí nos 30 anos e meio que nada na vida dela deu certo ainda. Ela não tem um lugar fixo, não tem um trabalho, não tem uma casa. Aí ela decide voltar pra cidade natal dela e ficar morando com a melhor amiga por um tempo. E aí quando ela volta pra cidade natal, ela vai em um barzinho reencontrar alguns amigos assim do ensino médio. E lá ela meio que tem que tomar uma decisão. Porque lá ela reencontra o ex-namorado dela, né, da época do ensino médio. E aí ele convida ela pra passar a noite com ele e ela fica, será que eu volto pra casa com ele? Ou será que eu volto, né, pra casa com a minha melhor amiga mesmo e vou pra casa dela? E a partir daí que o livro se divide, assim, em 2 narrativas, né, vai alternando. Um capítulo conta como se ela tivesse decidido voltar pra casa e o outro conta como se ela tivesse decidido passar a noite com o ex-namorado. Então tem essa proposta aí de vidas paralelas, né, de como uma escolha pode mudar totalmente o rumo da nossa vida, mas não foi tão bem trabalhada essa proposta aqui. Primeiro que, assim, apesar de ter acontecido coisas diferentes, chegou num ponto que essas vidas ficaram muito parecidas uma com a outra, e aí eu não conseguia nem mais identificar. Esse negócio dela tá ferrada. Gente, queria eu tá ferrada desse jeito, né? A mulher tá ferrada. No mesmo dia ela consegue comprar um carro, ter um namorado, ganhar um emprego, pelo amor de Deus. Eu não gostei também dos personagens, achei um livro meio chato, bobo assim, é clichê até demais. Tem umas coisas aqui, umas frases bem nada a ver, bem desnecessárias. Ele é bem repetitivo também nesse negócio. Ai, é meu destino. Ai, isso aconteceu porque estava previsto. Garota, assume suas responsabilidades, sabe? Assume seus próprios BO. Assim, acho que só gostei nesse livro aqui, a ideia e a relação da protagonista com a melhor amiga dela, mas fora isso, nada mais. Foi outro também que eu li com vontade de abandonar já, e eu devia ter abandonado mesmo, porque eu não gostei nem um pouco. Eu fiquei com a esperança, né? Ah, não, depois melhora. Não melhorou. Nem pareceu que foi um livro da Taylor Jenkins Reid, porque eu gosto dos outros. Esse aqui eu não conseguia nem identificar que tinha realmente sido ela que escreveu, sabe? Agora a pergunta é, a melhor continuação que você leu até agora? E, gente, pra falar real, eu acho que eu só li, tipo, uma continuação. Eu não sou muito chegada em séries e, mesmo quando eu leio séries, eu demoro demais pra continuar. Então eu não li muitas continuações pra colocar aqui. Eu só li, tipo, o livro 2, 3 e 4 da mesma série, que no caso foi Honor Off, de A1. Mas ele se encaixa na pergunta mesmo assim, porque esse daqui, o volume 2, foi tudo pra mim, um dos favoritos também. Essa série tá no meu coração, gente. Nossa, é perfeita. É um manhwa, né? É uma história de quadrinho coreana, de romance fofinho, mas com um pouquinho de drama também, para maiores de 18. E é um boys love, é um relacionamento entre 2 homens, que no caso aqui a gente tem 2 personagens que são tudo, eles são muito fofos, a relação deles é muito fofa. A relação entre todos os personagens aqui, né? Do protagonista com as amigas dele, com o diretor da empresa também, eles são todos incríveis. Aqui a gente continua a partir do ponto em que o primeiro volume terminou, e é uma história quase um enemies to lovers, porque esses personagens se conhecem e eles têm uma péssima impressão do outro,
outro, mas aos poucos eles vão mudando a concepção que eles têm, eles vão se conhecendo melhor assim, e eu amo o desenvolvimento tanto dos personagens quanto dessa relação. Todos os assuntos abordados são colocados aqui de um jeito bem sensível, e é uma história extremamente fofa e engraçada. Eu amo muito, sério. A próxima pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Gente, na verdade que tem um montão, mas eu vou responder só com 2, que são livros que na real eu não tenho, mas eu quero muito, preciso lê-los. E pra falar a verdade, eu não sei tantas coisas assim deles não. Órbita de Inverno é um deles, eu sei que é uma ficção científica LGBT, e é literalmente só isso que eu sei. Creio eu que tem a ver com alguma coisa assim, uma missão espacial, porque tem uma nave, deve se passar fora da Terra, sei lá, talvez com outras espécies, tipo alienígenas, e tem uma relação, se eu não me engano, entre 2 homens, não tenho certeza, só sei que é ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos, e é LGBT. E o outro é O Priorado da Laranja, que esse eu acho que eu só sei que é fantasia, na verdade nem se eu tenho certeza, vai ver, nem fantasia é. Eu já vi algumas pessoas falando muito bem desse livro, a Joan Books, por exemplo, e é uma história enorme, né, um calhamação, inclusive a editora teve que dividir em parte 1 e parte 2 o livro, pra não ficar tão enorme. Mas eu acho que é uma fantasia única, tipo, sem considerar que é parte 1 e parte 2, assim, mas que faz parte do mesmo livro, eu acho que é único. Não sei nada sobre essa história, só sei que eu quero muito ler. Alô, Plataforma 21, bom dia, tudo bom, querida? Daí, a próxima é o lançamento mais aguardado do segundo semestre, né? Que vai lançar agora, a partir desse mês de julho. E também tem vários que eu quero, mas assim, tem 2 que, meu Deus, como eu preciso. Começando por aquele da minha autora favorita, Colleen Hoover, É Assim Que Começa, que é meio que uma continuação ou um spin-off do livro É Assim Que Acaba. Vai falar da relação do Atlas com a Lily, né? O casal ali que tem nesse livro. Eu gosto muito de É Assim Que Acaba. E eu não vou mentir pra vocês, gente, eu não gostava tanto do Atlas, não. Óbvio que eu não ia preferir o outro macho lá, né? O escrotão. Mas assim, sei lá, não era um dos machos, não era um dos casal que eu mais gostava da Corru. Só que eu tô animada demais pra ler É Assim Que Começa. Na verdade, eu nem tenho certeza se vai ser esse mesmo título, mas eu estou supondo que vai ser assim que começa. E o outro é A Casa do Marcerulho, que esse daqui eu sei que a minha amiga Helena Sanches, né, ela leu e gostou demais, se tornou um dos favoritos dela, por isso eu preciso ler esse livro. A editora Morro Branco vai trazer ele esse mês. Esse eu sei que é uma fantasia, tem representatividade LGBT e tem aquele plot de família encontrada. A próxima pergunta, o livro que mais te decepcionou esse ano. E os 2 livros que mais me decepcionaram esse ano foram Piranesi e A Terra Longa. Gente, Piranesi eu queria tanto ter amado. É uma história bem maluquinha, que é meio que de fantasia. A gente tem um protagonista e o mundo dele é uma casa gigantesca, toda branca assim, que tem algumas estátuas de mármore. E o que ele faz? Ele vai catalogando essas estátuas, esses salões, né, que tem nessa casa. E ele é bem filosófico, bem profundo e mágico, fala de conexão com a natureza e com nós mesmos. Só que aí ele começa a descobrir coisas muito estranhas, tem muito mistério aqui nesse livro. Nossa, eu fiquei super tensa lendo. E tem uma reviravolta que, assim, é bem diferente do que a gente vai esperar. E eu gostei bastante disso. Tem uma escrita bonita. Ele é um livro legal, só que eu acabei que não achei tudo isso que o pessoal tava falando. Talvez eu tenha ido com expectativas altas demais. Ele foi um livro bom, por isso que eu fiquei meio que decepcionada, porque eu esperava que ia ser um livro incrível, maravilhoso, perfeito. Só que pra mim foi só bom. Já esse aqui, ele foi ruim mesmo. Eu fiquei decepcionada porque, gente, a premissa desse livro é muito interessante. É uma ficção científica que vai falar meio que de viagem no espaço. Tipo, existe uma máquina que é um saltador. Você clica em um botão e você vai parar em outra terra e tem uma possibilidade infinita de terras. Um planeta Terra, igual ao nosso, só que não tem a ação do ser humano, né? Porque lá não existiu essa espécie, então é uma terra não povoada, é uma terra cheia de recursos naturais, e aí nesse livro a gente vai ver todas as consequências disso, né? O que as pessoas vão fazer a partir disso, se as pessoas vão explorar, ver o que tem, tentar descobrir as outras terras, e tentar descobrir se tem alguns outros tipos de seres, né, nas outras terras, se elas vão explorar os recursos, se elas vão se mudar pra morar afastadas, se elas vão tentar reproduzir a mesma terra padrão que a gente tem, tipo, com casa normal assim, em outros lugares, o que elas vão fazer. Então pra mim é um livro que tinha uma proposta tão boa, sabe? Eu tava esperando gostar tanto dessa história, só que acabou que ele foi mal construído, sabe? Não teve um desenvolvimento bom, foi um livro ruim, tinha umas frases meio estranhas, foi chato pra caramba ler também, era arrastado, era parado. Então por isso foi que me decepcionou, porque tinha possibilidade de ser incrível, mas foi ruim. Já os livros que mais me surpreenderam nesse começo de ano foram O Grande Gatsby e Macunaíma. Esses 2 aqui são livros clássicos que a gente leu no Clube Anturistas, que é um clube em que a gente só lê livros clássicos, né, da editora Antofágica, mas você pode ler em qualquer edição que você tiver. Agora em julho a gente tá lendo O Cortiço. Entra aí no clube que tá aqui na descrição o link. Esse daqui é um clássico da literatura nacional. O Mário de Andrade foi um escritor modernista e ele tentava escrever seus livros desassociando a escrita, assim, da literatura europeia. Por isso ele pegou aspectos de vários estados do Brasil e colocou aqui na história. Então é meio que uma mistura de toda essa mitologia, todo esse folclore de todos os estados
do Brasil, com um monte de gíria, rima, ditados populares, que eu já tinha visto um monte de gente falar mal, que era chato, difícil de ler, que não tinha gostado. Então eu tava esperando isso, sabe? Ser uma leitura que fosse difícil, que eu não fosse gostar tanto, só que eu amei. Aqui a gente acompanha o Macunaíma, um herói sem caráter. Ele é um indígena que nasceu em Roraima, mas ele viaja por vários estados do país, ele entra em cada aventura, ele vai fazendo cada coisa maluca. É uma história maluca mesmo, doida e muito engraçada. Quando a gente vai e começa a racionalizar e tentar entender tintim por tintim a história, aí fica difícil mesmo. Mas a questão é a gente não entender, só deixar a história levar a gente e a gente vai vivendo essas loucuras junto com o personagem. E aí tem essas adivinhações, essas frases, essas brincadeiras que o Mário coloca na história que fica muito divertido de ler. Por exemplo, ele bota aqui como que foi inventado o carro, como surgiram as constelações. Foi uma leitura muito boa, por isso que eu me surpreendi tanto. E depois eu ainda descobri que o autor era LGBT. Isso fez eu gostar ainda mais. E O Grande Gatsby foi outro que me surpreendeu demais. É um clássico do romantismo, né, de 1925. Então a intenção do livro é mostrar o cotidiano. E ele faz isso de um jeito tão bom, a ambientação dele é muito boa. A gente entende direitinho como que era, né, a vivência lá nos anos 20. Porque é basicamente uma história de gente rica, sendo rica junto. O mistério do livro é entender, né, quem foi o Grande Gatsby, esse personagem. E quem conta a história pra gente é o Nick, o vizinho do Gatsby. E aí ele vai contando, né, que o Gatsby era uma pessoa misteriosa, muito rica, que dava várias festas, ninguém sabia como ele tinha ficado rico, ninguém sabia de quem ele gostava, né? Mas aí aos poucos a gente vai entendendo e vai acompanhando a história dele. No começo eu tava achando meio chato, difícil de ler também, mas depois ele engatou. É engraçado demais também, tem muita história de bêbado. Engraçado, que tá fazendo loucura. Bêbado capotando carro e fazendo bobagem, juro, ri muito dessas cenas. Tem muito corno. Todo mundo dessa história aqui é corno também. Gente, sem meme nenhum. Todo mundo aqui é corno. E esse também é um dos primeiros livros a trazer um protagonista que não é confiável. A gente não pode ter certeza se o que ele tá falando é realmente certo, se a gente confia no que ele tá falando ou não. Tem umas reviravolta. Gente, o negócio do final, eu fiquei abismada. Como assim? Que reviravolta foi aquela? E teve um final também que, meu Deus, foi bem triste. E teve várias mensagens também. Então por isso foi uma grande surpresa. Foi outro que eu não imaginei que fosse gostar tanto. Novo autor favorito, um autor que eu conheci esse semestre e que eu amei, já quero ler as outras obras. Vou falar dois também, o Michael Crichton, que é o autor de Jurassic Park, e a Carla Madeira, que é a autora de Tudo é Rio. Michael Crichton, um cara que era inteligentíssimo, médico, ele sabia muitas coisas assim, e ele escreve livros de ficção científica que tem muita ciência por trás, e ciência de um jeito muito inteligente. Jurassic Park é um exemplo, né, que também foi um dos favoritos desse primeiro semestre. É um livro que mistura várias coisas que eu gosto, tem ciência, tem física, tem dinossauro, mas também tem drama, tem correria, tem ação, tem terror, né, tem dinossauro comendo perna aqui, mistério, ficção científica. Ele sabe como fazer um livro bem construído, como colocar a ciência no livro de um jeito que vai ficar interessante da gente consumir, da gente aprender, não vai ser de um jeito assim burro e largado, e não vai deixar a história chata, porque esse aqui é uma história frenética. Por isso, cara, amei esse autor, amei a escrita dele, já quero ler as outras coisas. E a Carla Madeira é uma autora nacional que ficou super famosa recentemente, né? E, gente, que escrita linda. Nossa, como ela consegue chegar assim, apertar nosso coração, ir lá profundo, no fundo da nossa alma também. Eu li dela aqui o Tudo é Rio, que foi uma história que eu gostei muito, apesar de ter várias ressalvas, né? Todos esses livros que eu tô falando aqui, eu falei bem mais aprofundadamente no vídeo de lidos do mês. E eu vou deixar a playlist, né, de lidos do mês aqui nos cards, aí você pode conferir se você quiser saber um pouco mais aprofundado de cada livro. Lá, né, eu acho que é no lidos de abril, eu falo, sem spoilers, o que foi que me incomodou aqui nessa história. Foi uma história que em muitos momentos foi lindo, tiveram frases assim que me marcaram, e é uma ficção literária contemporânea que mostra a realidade, que é crua e cruel, e a escrita da Carla, cara, é simplesmente impecável. Eu já preciso ler os outros livros dela. Inclusive vou ver ela lá na Bienal. Muito feliz. A próxima pergunta, que eu não sei o número, é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E, gente, isso não costuma acontecer muito comigo. Primeiro porque, assim, os livros que eu leio, eu fui dar uma olhada no meu Scooby, não tem muito uns personagens, assim, que dá pra gente ter uma quedinha. Sei lá, ou então eu não lembro direito. Além disso, tem dois fatos importantes. Primeiro é que eu sou a romântica, o segundo é que eu sou piranha. Então, é uma pergunta complicada, porque tem muitos personagens que eu poderia ter ali um interesse, mas não um interesse realmente de um crush, assim. Ai, não sei explicar. Na verdade, eu acho que eu só tô precisando de ler mais fantasia com personagem gostoso. É isso. Mas, no caso, os últimos personagens que eu tive quedinha foram simplesmente todos aqui. De Viúva de Ferro, de Shihan Jae-zhao. É uma fantasia com distopia, com aspectos da cultura e história chinesa. É uma história bem diferente, assim, e complexa, né? Que tem a ver com aliens. E fala muito, muito mesmo do papel da mulher na sociedade, né? Ela é bem quebrando o tabu aqui. Dá vários fechos, dá vários lacres. Mas é uma história bem legal. Eu li em um vlog de leitura que eu vou deixar aqui nos cards. E
aí aqui os personagens principais, né, a gente tem um triângulo amoroso meio diferente. Isso é uma das partes mais legais dessa história. Eu gosto demais dos três. Inclusive, acho que faltou mais, né, de desenvolvimento dessa relação. Isso foi um dos pontos, né, que eu percebi nessa história, que eu acho que faltou ser melhor construído e melhor desenvolvido. Faltou ter mais coisas desse relacionamento. Mas esses três personagens, eles são muito foda, gente. Sério, eu pegaria os três. Detesto responder essa pergunta porque meus pais sempre assistem meus vídeos, cara. Agora eu tenho que falar o meu personagem favorito mais recente. Então não é o que eu tive quedinha, é só o que eu mais gostei. E novamente eu vou aqui falar de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. O meu personagem favorito foi o Túlio. Ele é um escravizado que ele tem um coração tão puro, cara. Ele é uma pessoa tão boazinha. Eu gostei tanto dele. Ele tem mais ou menos a minha idade, assim. E ele tá sempre ajudando os outros e dando o seu melhor. Aí é muito bonitinho o jeito que ele é, assim, dedicado aos amigos, às pessoas que são importantes pra ele. A história dele também é bem tocante. Gente, é simplesmente um personagem que a gente quer pegar, guardar num potinho e proteger pra sempre. Nossa senhora, e sofri mais que a Júlia nesse aqui. Esse livro aqui foi trágico. Um livro que te deixou triste nesse primeiro semestre. E, na verdade, teve mais de um, mas assim, dois que me deixaram bastante tristes. Maus e O Avesso da Pele. Maus é uma história de não ficção. É um relato real de uma pessoa que estava no campo de concentração durante o nazismo. É uma história em quadrinhos, né? E aí aqui o autor, ele conversa com o pai dele e o pai dele relata pra ele tudo como foi. E ele começa lá antes, né? Bem antes do Holocausto, quando ele conheceu a esposa dele, eles eram muito ricos. E aí pouco a pouco a gente vai percebendo como tudo começa a ficar ameaçado, como eles vão perdendo tudo, eles vão tendo que se esconder, vão sofrendo preconceitos. Quando ele tem que ir pro exército, quando ele vira prisioneiro de guerra, quando eles têm que fugir. E depois a pior parte, né, quando eles vão pro campo de concentração. E ele narra aqui contando tudo, todas as torturas, todos os maus tratos, toda a fome, o frio, tudo que eles passavam. Então é muito, muito triste e muito difícil de ler, porque machuca. Tudo aconteceu, tudo é real, ele viveu tudo aquilo. É uma história muito impactante, muito triste. A parte boa é que ele conseguiu sobreviver, né? E esse aqui, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, é um livro nacional contemporâneo de ficção literária que dói. Gente, dói ler esse livro aqui. Aqui, o personagem principal perdeu o pai. O pai dele morreu, foi assassinado. E ele nunca teve uma relação tão próxima, assim, do pai dele. Ele sempre sentiu uma falta do pai, mesmo o pai estando lá. Então, quando o pai morre, para se reaproximar da família, ele acaba recriando toda a história do pai. Ele começa a relatar, né, como foi a história do pai dele, desde quando o pai dele era criança, quando o pai dele conheceu a mãe dele, quando o pai dele virou adulto, foi trabalhar, foi estudar. Teve o primeiro filho, que no caso é quem tá contando a história, né, o Pedro. Tudo isso pra tentar realmente se reaproximar, se conectar com o pai dele. É um livro que, assim como o da Carla Madeira, ele é escrito de um jeito muito bonito, muito profundo, aborda muitos temas importantíssimos, foca principalmente na questão racial, e a gente vê aqui como que o racismo é estrutural no Brasil, como que a raça influencia em absolutamente tudo. Além disso, ainda trata de identidade, de falta de incentivo no ensino público, de relações conturbadas e abusivas, tanto assim, amorosas, familiares, e também faz a gente refletir muito sobre o tempo, como o tempo às vezes passa rápido e como a gente às vezes não vai mais ter aquela pessoa junto com a gente pra aproveitar ela. E o final desse livro é triste demais. Gente, maceta o coração esse aqui. É muito triste, mas como eu disse também é bem bonito todo o ensinamento que tem aqui nessa história. O clima ficou pesado, né? Mas agora, pra mudar o clima, vamos lá. Os livros que me deixaram feliz nesse primeiro semestre. Pois é, gente, eu fui olhar também, não teve tantos assim que me deixaram feliz. Eu acho que eu só tô lendo o livro que tá me machucando no coração. Mas no caso tiveram dois assim que me fizeram rir muito, foram bem engraçados. Que foi dois que eu já comentei aqui antes, Honor Of e Macunaíma. O Honor Of, né, como eu disse, eu li todos os outros volumes, o 2, o 3 e o 4, só que o 3 e o 4 não tem físico aqui no Brasil. Eu li em Webtoon, no celular. E eu já expliquei a história, gente. E como eu falei, é muito fofo e muito engraçado. Esses personagens, eles são bobos, eles têm umas situações engraçadas, umas falas engraçadas. Ri demais lendo essa história. E além disso, eu fiquei muito feliz, porque ele deixa meu coração tão quentinho. É uma história tão boa, que toda vez que eu leio, assim, ele é um livro de conforto, que eu leio e fico feliz na hora. Macunaíma também. Gente, que livro maluco. Que situações bizarras, absurdas e hilárias. É cada coisa doida que acontece aqui que só dá pra rir. Foi uma leitura, assim, super divertida. Por isso fiquei feliz lendo. A melhor adaptação cinematográfica que eu assisti até agora. E aí complica também, outra pergunta difícil, porque eu não sou muito de ver adaptações, assim. Eu acabo não consumindo tanto série, filmes, principalmente série, cara. Eu vejo pouquíssimas séries. Mas nesse semestre lançou a série da Melhor do Mundo e aí eu não podia deixar de ver. Heartstopper, a adaptação de Heartstopper na Netflix foi tudo pra mim.
É uma história em que esses dois garotos adolescentes se conhecem na escola, acabam formando uma amizade ali, e é uma amizade improvável, né, porque eles são bem diferentes um do outro. Um é supostamente heterotop, mas aí eles vão se conhecendo e essa relação vai se desenvolvendo, né, vai se tornando algo mais. Eles amadurecem muito ao longo da história. É uma história super sensível, que é fofinha e mesmo sendo bem leve, consegue abordar temas importantes. É lindo, é fofo, é solteirofóbico. Cuidado se você for ler ou assistir essa série que você for solteiro. Gente, é uma série conforto. É só a gente ler isso aqui que a gente fica feliz, que a gente fica bem, que acaba a depressão. Se todo mundo lesse isso aqui, não ia mais ter guerra. Ia ter a paz mundial. E a adaptação é tão boa quanto. Eu achei bem fiel. Acabou acrescentando mais coisas assim. A adaptação é desse primeiro volume e também do volume 2. Surgiu alguns outros personagens, botou umas coisas a mais, mas eu gostei demais. Ficou perfeito. Eu tô fazendo todo mundo assistir, fiz a minha amiga viciar em Heartstopper também, e tô tentando convencer minha irmã e minha mãe a assistirem também. A penúltima pergunta já, acho que é a 14ª. O livro mais bonito que você comprou, ganhou nesse primeiro semestre, né? Um livro novo na estante que é o mais bonito. E, gente, teve vários. Eu tive que ficar olhando assim. Pode ser que tenha algum que seja mais bonito do que esse. Por isso eu vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os unboxings dos livros que eu comprei e recebi nesse primeiro semestre, né? De cada mês. Mas pra mim, pelo que eu vi, assim, pelo que eu acho, a capa de Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin, da editora Morro Branco, é a mais linda. Essa edição é a mais bonita. Eu amo esse tom de verde. Pessoalmente, ela é muito mais bonita do que tá no vídeo. Tipo, ela brilha aqui, tem essa hot stamp, é assim que fala? Nem sei. Cara, ela tem uma beleza assim, ela é chique. E esse daqui é um livro de fantasia, né, de uma série. Acho que são 6 ao todo. O Ciclo Terra-Mar, esse é o volume 1. A editora Morro Branco tá relançando essa série, porque é uma série já antiga. E essa série se passa em Terra-Mar, que é uma terra mágica e encantada. E aqui nesse livro a gente acompanha um feiticeiro e... Nossa, essa sinopse perfeita. É uma história curtinha, que eu vi muita gente falando que é, assim, gostosinha de ler. E é de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Ursula Le Guin, sabe? A mesma autora do meu livro favorito lá. Aliás, eu não li muitos livros da Ursula ainda, mas todos os que eu li dela viraram favoritos. Essa mulher é tudo. E essa edição também. E a última pergunta, livros que eu preciso muito ler até o final do ano. E assim, sempre tem vários, né? A minha lista de leitura, gente do céu. Vou terminar de conseguir ler tudo nem em 2060. Mas eu vou colocar aqui como resposta esses 3 que são super prioridade. Se eu não ler esses aqui esse ano, a melhor parte é que se eu ver a minha tag de 50% dos anos anteriores, eu não li os livros que eu coloquei nessa pergunta, assim, de livro que eu precisava ler até o fim do ano. Complicado, né? Mas esses aqui eu vou ler. Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. Muita gente ama, virou favorito de várias pessoas, né? É um livro de ficção literária, que tem comédia, tem drama, tem romance, tem várias coisas. É uma mistura de vários sentimentos, né? O pessoal comenta. Aqui tem um personagem que foi cometer um crime, mas aí deu errado. E aí ele acabou indo se esconder em uma visitação de apartamento. E acaba fazendo todo mundo que tá lá nesse apartamento visitando de refém. E aí a gente tem a história do que rolou nesse dia, né? O depoimento desses personagens pra polícia. Parece muito bom e eu preciso ler urgentemente. Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Esse daqui eu recebi na Tag Curadoria, né? A assinatura, ano passado. Que é uma ficção literária também, onde a gente tem uma protagonista que ela foi ser babá de umas crianças que elas entram em combustão quando elas estão assim estressadas. Do nada elas começam a pegar fogo. É uma meio doidinha, né? Uma história meio doidinha, mas que parece muito interessante, me despertou muita curiosidade e eu vi gente que gostou muito, então preciso ler, tô bem animada pra essa leitura. Inclusive eu ia tentar ler em junho. Supostamente eu botei na TBR de junho, mas não deu certo. Outro que eu preciso ler muito, Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Eu já li outro livro dele, né, Perdido em Marte, e eu gostei demais. E esse daqui falam que é ainda melhor. É um dos livros que tem, assim, a nota mais alta no Scooby. Todo mundo ama. É uma ficção científica que temos um astronauta como personagem principal e acontece uma coisa muito inesperada. Eu não sei muita coisa, na real. Só sei que eu tô com altas expectativas, né, porque todo mundo fala bem. E eu já li o outro do autor e gostei muito. Eu gosto de como ele consegue deixar o livro engraçado, eletrizante e inteligente ao mesmo tempo, sabe? Ele também é outro que consegue misturar ficção científica com mistério e com comédia. Por isso, tenho que ler ainda em 2022 esse. E foi isso, gente. Essa foi a tag dos 50%. Não se esqueçam de comentar aqui, né, respondendo as perguntas da tag. Quais foram os melhores livros pra vocês, os piores, a decepção, o que você mais quer ler no próximo semestre. De ver também, né, depois o vídeo que eu vou falar de todos os melhores desse primeiro semestre. Eu vou tentar deixar aqui nos cards depois, quando eu publicar, eu coloco aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.